Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo nosso falando sobre as ferramentas mentais. A mente humana é algo maravilhoso e a gente precisa aprender a cuidar dela. Primeiro passo para a gente cuidar, nós vimos que a gente precisa conhecer a mente, ainda que seja de maneira simples, básica, mas a gente precisa conhecer a mente, dedicar tempo para aprender como que a mente humana age, como que a mente humana funciona. Segundo vídeo, a gente viu também que é necessário manter essa mente limpa. É como se a mente fosse um terreno, a gente tem que manter limpo, cuidar dela, ter um cuidado diário com a mente. E no vídeo de hoje eu vou dizer para você que uma maneira da gente cuidar dessa mente diariamente é falar de coisas boas. Então hoje a ferramenta é fale de coisas boas, compartilhe coisas boas. Eu digo assim que falar das desgraças, falar das coisas ruins, qualquer um sabe falar, ou todos acabam falando em algum momento, não é assim? Mas alguns falam mais. Quanto mais a gente fala de desgraça, quanto mais a gente fala de coisas ruins, muito mais a gente coloca isso dentro de nós. Porque tudo que você fala, tudo que eu falo, fica registrado dentro de nós, na nossa mente, nas nossas memórias. Então falar de coisas boas é fundamental. Ser uma pessoa que compartilha as coisas boas, seja alguém que compartilha a boa nova, o evangelho, a boa notícia. O que é o evangelho? O evangelho é a boa nova, é uma boa notícia. Então toda vez que a gente leva uma boa notícia para as pessoas, a gente também está de alguma forma evangelizando. Mas veja bem, nós precisamos compartilhar coisas boas com as pessoas, alegrias, notícias que valem a pena, coisas que aconteceram na nossa vida que são boas. Então compartilhe o bem, fale das alegrias que você tem, fale dos seus sonhos, fale daquilo que você experimentou, que te deu prazer, que te deu alegria, te deu satisfação. Fale com entusiasmo, fale com encanto, fale com prazer das coisas boas para as pessoas. Em algum momento, lógico, nós vamos falar das coisas ruins, fazem parte da vida. Nós não estamos negando o sofrimento, as lutas, mas é que muitas pessoas, infelizmente, ficam remoendo esse lixo, falando só disso o tempo todo ou a maior parte do tempo. Então, observe você. Você fala mais das coisas ruins ou mais das coisas boas? O convite hoje, o desafio hoje, para a gente manter a nossa mente saudável é falar das coisas boas. E para falar, a gente precisa ter isso na nossa mente, no nosso coração, porque a boca fala daquilo que a mente e o coração está cheio. Então fale das coisas boas que você vai encher ainda mais sua mente e seu coração. E vamos à palavra do dia, um versículo do Evangelho tirado de hoje. E nesse versículo nós aprendemos muito com a natureza de Jesus, com a personalidade de Jesus, com as atitudes que Jesus tinha. Ainda era um menino, com 12 anos, Jesus está no templo e a palavra de Deus nos ensina que Jesus, estando no templo, junto aos doutores da lei, quando chegou seus pais, Maria e José, Jesus em seguida desceu com eles a Nazaré e lhes era submisso. Olha o quanto que é importante a gente entender esse versículo do Evangelho de hoje. Jesus é obediente, Jesus é submisso aos seus pais, ou seja, ele ouvia seus pais, ele seguia os ensinamentos dos seus pais. E olha que Jesus era filho de Deus, olha que Jesus era o próprio Deus, mas ele era obediente aqui na terra, ao seu pai, à sua mãe, terrenos, ou seja, a Maria e a José. Jesus cresceu num lar obediente, cresceu num lar onde os valores, os princípios eram importantes. Por isso que Jesus, depois de adulto, conseguiu exalar toda a beleza que ele exalou, conseguiu falar como ele falou, conseguiu viver como ele viveu, porque ele aprendeu lá no berço, lá em casa, lá no ambiente familiar. Como é importante a gente ter um ambiente familiar onde os valores são ensinados, não são simplesmente falados, mas são testemunhados dia a dia, ou seja, vivenciado. Pai e mãe, você precisa vivenciar aquilo que você acha que é correto, aquilo que guia, norteia a sua vida, você precisa viver. Mais do que falar para o seu filho, para a sua filha, você precisa mostrar com a vida o que é certo. E aqui então, Jesus aprendeu a ser obediente ao seu pai e sua mãe, ou seja, Maria e a José. E ele desceu com eles a Nazaré,
desceu para uma vida comum, foi para Nazaré, foi ter uma vida comum. Jesus correu, brincou, sorriu, caiu, chorou. Jesus foi uma criança normal, foi um adolescente normal. Jesus foi um jovem normal, porém um jovem sonhador que tinha seus ideais, seus objetivos e que sabia muito bem qual era a missão que Deus lhe confiou. E ele veio aqui para cumprir a missão que ele tinha. Então seja obediente a exemplo de Jesus, que eu e você saibamos obedecer aos nossos pais, às leis que nos são colocadas, ou seja, aos princípios que estão dentro do coração de cada um de nós. Amanhã eu estou de volta com mais um vídeo falando sobre a palavra do dia. Se inscreva no nosso canal se você ainda não é inscrito, compartilhe os nossos vídeos e amanhã a gente se encontra novamente.